Olá! Dando continuidade à disciplina Startup e o Futuro do Seu Negócio, na aula de hoje nós vamos falar sobre os novos profissionais. Os tópicos que nós vamos abordar hoje são empreendedorismo, os novos profissionais e a sigla CHA. Ao término dessa aula, você vai ser capaz de conhecer as profissões em alta no mercado, você vai ter condições de definir empreendedorismo e a figura do empreendedor, né, e reconhecer as habilidades necessárias para o sucesso do seu novo negócio. Então, quando a gente fala de novos profissionais, a gente percebe uma mudança enorme, né, a partir da escola das relações humanas. Então, um especialista nesse assunto, Elton Maio, é o precursor dessa questão das relações humanas, e os novos profissionais, né, atendem, né, com base no que Maio falava, né, as mudanças a partir dessa escola. E quando a gente fala em novos profissionais, surge a figura do empreendedor, né? Então, quando a gente fala do empreendedor, é aquele que tem a ideia e executa. E detalhe, ele pode não ter só uma, ele pode ter várias ideias para o seu negócio. E, de repente, tendo essa ideia, ele age, ele procura colocar em prática aquela ideia para fazer aquela ideia acontecer, né? Principalmente quando ele percebe que existe realmente essa possibilidade do negócio dar certo. Ele persiste, ele acredita, ele estuda, ele busca até fazer aquilo acontecer. Por quê? Ele acredita. Então ele empreende naquela ideia, naquilo que ele realmente sente-se capaz de realizar. E quando a gente fala de novos profissionais, a gente fala também no que a gente chama de destruição criadora, né? Através de uma ideia que surgiu de acordo com a evolução, né? Então aquela mesma ideia ao longo do tempo ela acaba evoluindo. Então a cada etapa de evolução, o Schumpeter costuma dizer que a mudança de etapa você destrói, né, aquilo que era feito de uma maneira e passou a ser feita de outra. Então um exemplo que a gente coloca aí é justamente o processo da destruição criadora da música. Então a gente tem lá em 1977 a questão do vinil, né? Então a gente ouvia a música no disco de vinil, né? Depois a gente tinha a possibilidade de ouvir música, né, em fita cassete, né? Inclusive você poderia gravar nessa fita cassete as músicas que eram tocadas no vinil, né? Depois a gente passa por esse processo de digitalização da música através do CD, né? Depois você passa a ouvir a música, né, essa música digitalizada num aparelho chamado iTunes, né, e, consequentemente, hoje, né, de 2007 para cá, a gente tem a figura do streaming, que graças à internet, hoje você consegue não só ouvir música, né, através dela, né, através dos streamings, mas também você consegue assistir filmes e séries. Quando a gente fala de novos profissionais, a gente percebe também que dentro dessa destruição criadora, né, o que vai acontecer? Novas ideias surgem através, de repente, de hobbies, né, coisas que alguém começa a fazer e, de repente, surge, ele consegue enxergar uma possibilidade no negócio. A gente recomenda esse vídeo dessa empresa, que foi fundada por 2 brasileiros, né, que mostra exatamente isso, né, e, de repente, a fundação dessa empresa, né, criaram novos profissionais. Comecei a programar quando eu tinha uns 12 anos de idade, porque tinha basicamente um jogo que eu queria jogar, que era pago, e eu descobri que se eu aprendesse a programar eu conseguia jogar de graça. Então eu montei uma versão desse jogo, que ficou super popular, mas depois de 2 anos eu recebi uma notificação falando que eu estava quebrando umas patentes. Eu não sabia o que era isso, mas minha mãe ficou preocupada e falou: Henrique, desliga esse treco aí. Então essa empresa é uma empresa que ela é financiadora de startups, ela consegue financiar, né, as novas empresas, né, e através da ideia desses 2 brasileiros. Tá? Então a recomendação de vocês assistirem esse vídeo, né, e de preferência o vídeo inteiro, para vocês perceberem como é que isso surgiu e o alcance que a empresa hoje, né, ela tomou. E aí, nessa questão dos novos profissionais, a gente percebe uma série de novas profissões, né, que vão surgindo. Então, a partir do momento em que surgem, né, novos negócios, né, novas funções, novas profissões vão surgindo. Então vocês podem ver aí, né, por exemplo, designer de experiência,
né, conselheiro de tecnologia na área de saúde, né, advogado especialista em proteção de dados, né, ainda mais que hoje a gente é totalmente dependente da internet, então dado realmente, a informação ela tem um valor muito grande, então precisa realmente de proteção e por aí vai. Então, de acordo com as, vamos chamar de novas necessidades, surge também os novos profissionais. E aí, para a gente fechar esse assunto, né, para que esses novos profissionais realmente tenham sucesso, é interessante que eles tenham conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o que é interessante? Né? Essa sigla CHA engloba essas três condições. Né? Então, o novo profissional ele precisa ter conhecimento, ele precisa saber, ele precisa ter realmente informação, né? Tanto conhecimento teórico, técnico e prático para poder realmente fazer aquilo acontecer. Ele precisa saber fazer aquilo, né? Então ele precisa ter a prática do saber, né? Para ele conseguir realizar aquilo que ele é capaz de fazer, né? E ele tem também querer fazer, que aí entra a questão de atitude. Então, quando você faz uma intersecção entre conhecimento, atitude e habilidade, você percebe que realmente você está caminhando com competência dentro realmente de um novo negócio. Então, o que a gente percebe? Quando o profissional consegue ter essas três palavrinhas aí, ele tem conhecimento, ele tem habilidade, ele tem atitude, grandes são as possibilidades dele, de repente, conseguir criar um negócio e, consequentemente, ele conseguir realmente, de forma muito competente, muito sucesso naquele negócio que ele quer realizar. E aí a nossa dica de leitura, né, seria do Sidney Oliveira, As Profissões do Futuro. Né? Você está no jogo? Então é uma dica de leitura bem interessante para a gente conseguir aí se situar, né, nessa nova fase profissional, né, que o mundo está passando, né, em virtude de uma série de coisas que estão acontecendo. Tá? E uma dica de vídeo interessante é esse filme, Erin Brockovich, né, Uma Mulher de Talento. É um filme de 2000, mas é um filme muito bacana que conta a história dessa mulher, né, que de repente ela não tinha emprego, né, e ela viu uma oportunidade de trabalho e conseguir se desenvolver naquela oportunidade de trabalho e perceber que tinha uma causa ali, ela percebeu um propósito, né, naquela oportunidade. Então ela foi a fundo, né, naquela oportunidade que ela percebeu, e aí o filme se desenrola mostrando exatamente isso, todo o empenho dela, até de repente chegar no objetivo. Eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar contando o filme inteiro. Essa foi a aula de hoje, né, dentro da disciplina Startup, o futuro do seu negócio, falando sobre novos profissionais, né, e vejo vocês na próxima aula.